Olá pessoal, Marcelo por aqui. Você já ouviu falar da teoria do subdesenvolvimento programado? Se você nunca ouviu falar dessa teoria, eu vou te contar que isso não é por coincidência. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o que essa teoria tem a ver com a prisão do Lula. Na década de 1950, um economista argentino chamado Raul Prebisch criou essa teoria. Essa teoria diz o seguinte, em resumo muito rápido: os países que são pobres vão ser pobres para sempre, e eles serão pobres para sempre para manter os países ricos, ricos para sempre. Também, de forma muito resumida, significa dizer o seguinte: os países ricos vão explorar os recursos dos países pobres, como, por exemplo, o que nós entendemos hoje em dia como commodities. Eles vão explorar todos os recursos naturais dos países pobres e não vão deixar esses países pobres se desenvolverem. Para quê? Para que, assim, essa cadeia de enriquecimento eterno seja permitido somente aos países ricos, enquanto os pobres, claro, vão continuar na subserviência e vão continuar produzindo apenas as matérias-primas básicas. É muito comum a gente ouvir dizer que os Estados Unidos e a Europa, mas basicamente os Estados Unidos, considerando que nós estamos aqui no Ocidente e nas Américas, a gente ouvir dizer que os Estados Unidos sempre explorou a América Latina, sempre implantou o golpe de Estado, sempre manteve ditaduras, enquanto isso era favorável para eles. Essa coisa não mudou. Houve, claro, quem questionasse a teoria do subdesenvolvimento programado, dizendo o seguinte, que existem muito mais coisas que influenciam no desenvolvimento ou subdesenvolvimento de um país, muito mais coisas do que meramente um grande complô internacional. Claro, isso existe também, mas negar que exista essa influência, negar que exista essa intenção de manter os pobres sempre pobres, seria muita ingenuidade. Com a descoberta do pré-sal nos governos do PT, ficou muito claro que o Brasil podia entrar muito rapidamente no rol de países desenvolvidos e deixar essa teoria do subdesenvolvimento programado como se fosse uma coisa do passado. Só que foi justamente por causa disso que soou o alerta nas grandes comunidades ricas internacionais, fazendo o quê? Opa, peraí, vamos tirar esse pessoal do poder. Para que você não ache que isso é conto da carochinha, eu gostaria que você prestasse atenção numa coisa que é muito importante. A Odebrecht. A Odebrecht era uma das maiores construtoras, construção pesada, do planeta. Como que ela chegou nesse ponto? Ela chegou pagando propina? Sem dúvida nenhuma. Mas pagar propina para chegar num dos altos postos do mundo era uma coisa muito estranha, era uma coisa muito impossível, era uma coisa assim tão incomum? Eu vou dizer para você que não. Todos os países muito desenvolvidos e todas as grandes empresas muito desenvolvidas, elas tiveram, na medida em que elas foram alcançando mercados e que elas dependiam, eventualmente, de algum Estado-nação, de algum país, de algum governo de algum país, na medida que essas empresas dependessem de algum governo de algum país para conseguir alguma coisa, seja meramente entrar naquele mercado, todas as empresas pagaram propina. Então foi por que a Odebrecht, apesar de estar fazendo uma coisa ilegal como todo mundo faz, todo mundo naquele meio, né? Porque só a Odebrecht foi penalizada. Acontece que a Odebrecht entrou no jogo, um jogo que já sabia-se das regras. Ela apenas começou a jogar o jogo como ele era jogado. A Odebrecht não inventou a corrupção nos governos e nem foi a responsável pela maior distribuição de propinas no planeta. Isso é uma grande bobagem. O que ocorre é o seguinte, com o crescimento muito rápido e muito sustentado da Odebrecht no planeta inteiro, isso também chamou a atenção do resto do planeta. Por quê? Porque a construção pesada, que gera bilhões de dólares, e faz com que normalmente os países que cediam essas empresas, como no caso do Brasil, faz com que esses países tenham um outro status na economia internacional. Isso também, a manutenção da Odebrecht, a tirada da Odebrecht desse jogo internacional, também tem a ver com a teoria do subdesenvolvimento programado. Quando o PT ganhou as primeiras eleições nacionais, ele queria implantar um projeto nacionalista muito forte. Houve, eu diria que ali, um erro de ingenuidade do PT. Claro que a gente falar isso hoje, ser engenheiro de obra pronta é muito fácil a gente olhar o passado e dizer o que estava errado. Seja como for, também nós precisamos fazer essa olhada, porque se nós não fizermos, a gente corre o risco de cometer tudo de novo. Bom, o PT achou, talvez ingenuamente, certamente ingenuamente, que todos os brasileiros, todas as grandes empresas brasileiras, todas as pessoas do Brasil, vamos colocar dessa forma, gostariam que o Brasil virasse um país desenvolvido, gostariam que, por exemplo, a Odebrecht continuasse sendo uma empresa importante, gostariam que a Petrobras fosse uma referência internacional ainda maior do que ela já é, e por aí vai. Mas não, infelizmente tinha gente que estava muito disposta a manter o próprio país, ou seja, o Brasil, no subdesenvolvimento, manter o Brasil na favela internacional. Hoje você ouve falar muito da pobreza na Venezuela causada pelo ditador Nicolás Maduro. Mas por que será que você ouve falar tão pouco da pobreza no Haiti,
que é causada por diversos outros aspectos. Por que será que você não escuta falar da pobreza no Haiti, que é um país eminentemente capitalista, que sempre foi e possivelmente continuará sendo por um bom tempo espoliado pelas grandes potências? Por que você escuta falar da Venezuela e do Maduro e não escuta falar do Haiti? Sempre que eu falo da Venezuela, eu gosto de deixar muito claro que eu não gosto do Nicolás Maduro e o Nicolás Maduro não é Hugo Chávez. Portanto, de mim, ninguém vai ouvir jamais um ato de condescendência com Maduro. Mas o que me importa não é isso. O que me importa é dizer que essa preocupação, entre aspas, essa preocupação internacional que os países desenvolvidos têm com a ditadura da Venezuela, seja ela verdadeira ou não, nem estou entrando no mérito, essa preocupação está muito mais direcionada, muito mais relacionada ao fato dos zilhões de barris de petróleo sob os quais o Maduro está sentado, do que sobre a ditadura que ele faz. Evidentemente, todo mundo sabe que o país, os Estados Unidos, por exemplo, não tem nenhum problema com a ditadura da Arábia Saudita, que também está sentada em zilhões de barris de petróleo. Mas por quê? Porque a Arábia Saudita é amiga dos Estados Unidos. Se você também acha que a história da carochinha que os Estados Unidos invadem os países para roubar o seu petróleo, vale a pena a gente relembrar esse discurso feito pelo Donald Trump há poucas semanas, onde ele disse claramente que o governo Biden perdeu a oportunidade de invadir a Venezuela e roubar o seu petróleo. Ele falou isso com todas as letras. Remember, during the campaign, I'd say we're going to end up being another Venezuela, but on steroids. Big scale version, big, large, beautiful scale version of Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. Só que tem um pessoal que, não sei nem por que motivo, prefere ignorar isso. Boa parte dessas pessoas que ignoram isso, mas que poderiam mostrar para o povo o que está de fato acontecendo, bem, boa parte dessas pessoas faz isso por interesse. Mas existe uma outra parte que é simplesmente burra, que não quer passar esse conhecimento. Ela prefere ficar num joguinho de lero-lero, uma bobageira toda de economês que passa na televisão, que passa ali na Globo News, sabe o que é um pessoal entojado, que fala meio assim com uma certa soberba, como se soubesse de muita coisa, como se soubesse realmente de teorias econômicas, mas na verdade nunca leram nada a respeito. São ali apenas para falar o que o status quo manda falar. A Miriam Leitão chegava no jornal e olhava com aquela cara de nojo, sabe? Ah, pois é, porque as regras precisam ser claras. E eu, quando começava a ouvir aquilo, eu falava, pô, mas a regra tá clara, tá na lei, é só fazer aquilo. Como é que ele tá dizendo que a regra não é clara? Eu confesso que no início eu não entendia. Depois, estudando mais um pouquinho, eu passei a compreender que quando essa gente da mídia fala regras claras, eles querem dizer o seguinte, as regras têm que ser ao nosso favor, ao favor de quem é rico. O que eu tô falando aqui não é passar pano pros erros e, eventualmente, as corrupções que tinha no governo do PT. A questão não é essa. A questão é que negar que o governo do PT tinha um projeto nacionalista de crescimento do Brasil, negar isso seria a pura mentira. Agora, nós estamos vendo o que aconteceu no país depois que o PT saiu do poder, com todos os erros que o PT cometeu. Nós vimos o que aconteceu com o Brasil depois que o PT saiu do governo, até agora. Ora bolas, a gente tinha saído, por exemplo, do mapa da fome, mas como é que a gente volta em tão pouco tempo? Como é que a gente passa de ser a sexta economia do mundo, que nós chegamos a ser, para estar na 13ª em tão pouco tempo? Será que é tão difícil assim entender que certos atores da política nacional e certas pessoas de alguma proeminência, como certos juízes, promotores, se é que vocês entendem de que eu estou falando, como eles foram responsáveis pela quebradeira do país em tão pouco tempo? Porque essa gente não está nem aí para o povo e não está nem aí para nós. Eles estão aí para a manutenção de um status quo e para o enriquecimento pessoal deles. Foi exatamente em nome desse projeto que o Lula foi preso. Sim, você que eventualmente está assistindo esse vídeo vai falar, mas você vai dizer que o Lula não roubou. Olha, se o Lula roubou ou não roubou, eu não sei. Mas dos crimes pelos quais ele foi acusado, ele é absolutamente inocente. Por quê? Porque não tem nenhuma prova dentro dos processos. Significa dizer o quê? Os processos foram fraudados com a intenção de ter um resultado específico, primeiro, para tirar o cara da corrida eleitoral. Segundo, para tirar a lógica do desenvolvimento do país. Por quê? Porque nós precisamos estar submetidos à teoria do subdesenvolvimento programado. Se você gosta dos nossos vídeos, então eu vou te pedir uma gentileza, nos ajude a espalhar essas verdades que são sempre tão escondidas. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, faça seus comentários para quê? Para que desta forma o algoritmo das plataformas entendam que esse vídeo merece ser distribuído para o maior número possível de pessoas.